Então é isso, moçada. Hoje vamos reagir a algo que eu achei até engraçado, eu diria, que foram os rapazes do MBL com medo do comunismo. Isso mesmo que vocês ouviram. Eles, num clima de pânico, se assustando com o crescimento de influenciadores comunistas, e aí eles vão discorrer um pouco sobre isso. Então nós vamos reagir a 2 cortezinhos aqui, onde nós vamos poder dar uma avaliada no que eles falaram e também, quem sabe, talvez, umas risadas. Mas bora lá, vamos ver o que eles estão dizendo aqui. Uma coisa interessante, ô Ricardo, que eu tava pensando esses dias, né? Eu tenho falado bastante isso em discursos, que é meio que um tom de esperança, é o seguinte. Muita gente fala, tem muita gente burra no Brasil. E tem mesmo. A gente, assim, desculpa... Tem, a gente tá vendo aqui, né? Bom, tem 2 ali sentados ali, né? Mas é aquela coisa, né? Jamais faça isso, tá, gente? Jamais faça isso, de jogar a culpa, né, do voto ruim e tal nas pessoas, tá? Vamos superar isso. Eu sei que às vezes pode até parecer um pouco complicado, mas vamos superar isso, tá, galera? Porque ideologia é isso que a gente estuda, é isso que a gente compreende, né? A galera reproduz, a galera não tem as possibilidades para conseguir fugir disso que é uma determinação do capitalismo, né? Então não vamos culpar o povo, né? Mas tranquilo, né? O MBL culpar o povo não seria diferente. Bora lá. Ser arrogante, mas a real é que nós estamos num oceano. Não é ser arrogante já sendo arrogante, né? Aquela coisa, não é ser preconceituoso já sendo preconceituoso. Enfim, né? Eu achei que ele ia falar da Ucrânia, mas vamos ver. Ano de gente burra, tá? Aí você fala, como é que eu vou fazer pra mudar, com tanta gente burra assim, não sei o que lá. Todas as grandes revoluções sociais e todas as grandes mudanças de rumo de nações não foram pautadas pela maioria das pessoas, muito pelo contrário, né? Dá pra falar que foi o quê? Uns 5, 6% da população que tomou pra si essa responsabilidade? Isso menos ainda. E levou? Então conte um pouco pra nós disso. Tá, vamos lá. Vamos pegar uma comum. Vamos lá. Revolução Russa. É engraçado, né? Vê assim, os caras são liberal. Aí quando eles vão falar algum exemplo de transformação, eles vão falar da Revolução Americana, vão falar da Revolução Inglesa. Não, Revolução Russa, né? Senta aí que lá vem. Eu não vi o vídeo, mas eu imagino que lá vem. Vamos ver. Revolução Russa, vamos lá. Se você pega a Revolução Russa, o Partido Bolchevique era uma das menores agremiações políticas da Rússia. Era um partido extremamente pequeno, baseado numa doutrina que era a doutrina de Lenin da vanguarda revolucionária, que ele acreditava o seguinte: o proletariado vai fazer a grande revolução mundial. Isso está em Marx, está em todos os clássicos do marxismo. Porém, o proletariado é formado por pessoas que têm um vínculo muito diverso com a revolução. Então, tem pessoas que têm um vínculo muito maior, tem pessoas que têm um vínculo muito menor. Então, o que é necessário existir em qualquer partido que represente o proletariado historicamente? É necessário existir. Mas é interessante eles falando sobre isso nesse sentido, porque essa turminha aí, embora longe de estar no caminho certo, eles têm um projeto de poder, né? E onde é que eles estão procurando entender como construir isso, né? Estão querendo entender, por exemplo, a Revolução Russa. Foi essa a pergunta. A questão de tamanho do partido, tamanho da quantidade de gente que a gente precisa para fazer uma revolução, a questão é que é lógico que você tem que pensar em que momento você está falando disso, que é um grupo pequeno, né? Bom, se você olhar no início do processo vai ter um tamanho, se você olhar no final do processo vai ter outro tamanho, né? E a questão de ser um partido de vanguarda estruturada por Lenin está correto, né? É um partido de vanguarda. Agora, eu tenho uma interpretação, e aí há diferentes interpretações, mas eu tenho uma interpretação de que essa vanguarda ela conduz o partido por mérito. Agora, a revolução em si só vai acontecer quando o processo se transformar num processo de massas. E isso acontece em todas as revoluções. Por mais que você tenha uma vanguarda revolucionária, essa vanguarda só vai ser exitosa
na condução de um processo revolucionário se esse processo revolucionário se transformar num processo de massas. A própria Revolução Russa vai conseguir se massificar com um lema de paz, pão e terra. Não era socialismo, não era marxismo, não era comunismo. Era algo que tinha a capacidade de massificar um movimento liderado por uma vanguarda revolucionária, né? Então, eu acho que assim, não é correto, não dá para dizer que uma minoria pode fazer uma grande transformação política estrutural, que é o que eles estão aí buscando tentar explicar quando falam, por exemplo, de processos revolucionários, que por definição, são transformações estruturais da sociedade. Então, por mais que uma vanguarda lidere o processo, esse processo só vai ser exitoso se conseguir ter aderência de massa. É isso que eu tentei colocar aqui para vocês. Tinha uma vanguarda revolucionária bem pequena de pessoas que serão extremamente fiéis à causa, que vão estar dispostos a fazer absolutamente tudo pela causa, cujas decisões internas ali vão refletir uma certa democracia, mas uma vez que vem a direção do partido, eles vão se alinhar com a direção do partido, e essas pessoas serão revolucionários profissionais. MBL com centralismo amanhã. Tá um pouco enviesado, ele tá mais assim, ó, tipo assim, lembra aquelas brincadeiras que a gente faz quando é criança do tá quente, tá frio, assim? Então, assim, ele assim, tá indo, às vezes tá um pouco mais frio, às vezes tá um pouco mais quente, tá chegando perto, mas tá estudando esse rapaz aí, não sei como é que é o nome desse aí, que é um dos apresentadores. Já vi a face dele, a face... eu me recordo, já reagi a este ser, porém, entretanto, todavia, contudo, não obstante, não sei qual é a sua graça, não sei. Ou seja, elas não vão ter outra coisa para fazer senão a revolução. Então, por exemplo, você pega os grandes nomes do Partido Bolchevique, Stalin, Kamenev, Trotsky, Bukharin, Lenin, a esposa... Tá estudando, cara, tá estudando. Assim, Kollontai, todos eles eram revolucionários profissionais. O cara era um quadro do partido, então você tem que mandar esse cara, sei lá, pra Geórgia, fazer um trabalho, ele vai pra Geórgia, você tem que mandar ele... Tinha uns, inclusive, que eram educados a vida inteira, né? Como é que era o nome do camarada aquele que foi treinado Mercado, enfim, não vou lembrar agora, né? Que teve uma missão. Depois você pesquise aí, né? Caso você não saiba qual foi a missão que ele foi treinado a vida inteira para executar, né? E diga-se de passagem, ele conseguiu. Ele pro interior da Rússia, um lugar inóspito pro cara fazer agite próprio lá no interior da Rússia. Manda ele para lá. E esses caras aprendiam a fazer as coisas que um revolucionário faz. Então, eles aprendiam a fazer agitação e propaganda, que eu chamo de agite próprio. Eles aprendiam a pegar em armas. Muitos deles tinham um treinamento militar. Tanto que quando o Exército Vermelho se formou, o Exército Vermelho se forma com os camponeses, com os caras que fizeram e com quadros do Partido Bolchevique. E o grande líder e formador do Exército Vermelho foi o Trotsky, que era um cara que tinha conhecimento militar Só uma coisa sólido. O cenário Desse aí eles devem gostar, né? Se pensar bem, deve rolar alguma afinidade. que ele está falando é o seguinte, a Rússia czarista. Isso, a Rússia. Não existia comunismo na Rússia, eram os czares. Isso, era só absolutismo. Tipo, não tinha comunismo, era absolutismo. Tranquilo, tá ligado? Tranquilo, porra. Era só absolutismo. Massa pra caralho. Bora. Então você tinha veja, a Rússia era uma monarquia que perdurou ali a dinastia Romanov por mais de 300 anos. Então você tinha uma monarquia muito bem estabelecida. Olha só que coisa bacaninha, né? Não, massa, é tranquilão, é sussa, né? Assim que eles falam aí em São Paulo, aí, como é que é? Na Rússia. E existia o partido bolchevique como um partido muito pequeno, muito minoritário, inclusive minoritário dentro do movimento socialista. Ou seja, o movimento socialista na Rússia ele já era pequeno. O partido bolchevique era menor. Então você tinha... Mas conseguiu se transformar no partido de vanguarda no sentido de conduzir o processo, né? Então, assim, houve uma disputa política, uma transformação ao longo do processo e o partido acabou conduzindo, né, o processo revolucionário, né? Aquela aglutinação de forças que se originou daquele arranjo ali acabou conduzindo o processo revolucionário.
por exemplo, alas do movimento socialista que eram mais bem representados numericamente. Os socialistas revolucionários, os mencheviques, eles tinham mais quantidade. Só que os bolcheviques, eles eram mais duros. Como tinha essa ideia de uma vanguarda revolucionária, eles eram muito duros. Muito firmes e muito radicais nos seus posicionamentos, muito graças à liderança de Lenin. Então, o que aconteceu com a Rússia? A Rússia entra nesse... Tipo, não é competente, não precisa ser competente. Tipo assim, eles não conseguiram liderar o processo por competência, por melhor leitura dos processos políticos, por melhor execução da estratégia. Não, eles eram duros, duros por causa do Lenin. Eu fico imaginando, o Lenin devia ser uma parada tipo como é que é o nome do... O Ivan Drago, né? Tipo, o alemão russo, aquele duro, né? Que, porra, o coitado do Stallone lá apanhou pra caralho. Era o Lenin, aquilo lá, certo? Pro Playboy ali. Eu acho que era isso. Que antecede a Revolução, numa guerra civil fodida, gigante, que mata 9 milhões de pessoas. A Rússia começa a ser sacudida por problemas, inclusive problemas de abastecimento. Assim, era guerra com quem? Era uma guerra interna. A Rússia passou que não explicaram pra mamãe, falei o conceito de guerra civil, entendeu? O cara falou, uma guerra civil, aí ele olha bem sério, assim, com aquele ar de intelectual. Guerra com quem? Aí o cara, né? Ela teve uma guerra com o Japão em 1905, se não me engano, que acabou a guerra com o Japão, e teve depois uma guerra civil. Então você teve a guerra com o Japão, a Rússia já saiu enfraquecida porque ela perde a guerra com o Japão, vai para a guerra civil, aí o governo do czar quebra, né? Ele simplesmente rompe, aí você tem a formação de um governo provisório, e aí nesse período conturbado de queda do czar, formação do governo provisório, os bolcheviques começam a tomar o poder em escala miúda, mas eles vão para os lugares assim estratégicos. E aí os caras que eram um partido pequeno, eles realmente tomam o poder numa nação gigantesca. Então eles deixam de ser um partido pequeno, é isso que eu tentei explicar antes ali. Pouquíssimas pessoas, em comparação com a população, né, executam o czar, aí começam a perseguir os outros partidos, e em pouco tempo, relativamente pouco tempo, ele já tem um partido gigante. E aí o partido bolchevique, de um partido de quadros, muito pequenininho, se torna um partido de massas, com mais de 2, 3 milhões de Muito bom. filiados. Que é uma coisa, tirando, obviamente, a parte revolucionária, a parte de guerra, tá isolando isso aí. Tirando isso, porra, que massa a estratégia dos caras, deu certo. É isso que ele tá falando ali pra galera deles, né? Vocês estão sacando qual é que é, né? Vocês estão sacando qual é que é, né? E eu acho que é um caminho que a gente tem que olhar. Porque Partido de quadro é bem nada a ver mesmo, né? Eles não, talvez eles não consigam entender o conceito de vanguarda revolucionária, né? Também acho, pra caralho. Você tem muita coisa pra aprender com esses caras. o MBL é uma... Essa frase foi legal, né? Porra do caralho, você tem muito a aprender com esses caras. Moçada. Me parece, hein? Eles estão preocupados, estão pensando, porra, e agora? Segura os caras. movimento hoje, um movimento de quadros. Então, a gente tem... Se pegar os coordenadores do MBL, militantes e tal, dá o quê? Dá uns 4 o MBL é um movimento de quadros. Tá. mil pessoas. E assim, de gente muito ativa mesmo, não dá isso. Dá, eu diria que 1.000 pessoas. Então a gente tem uns 1.000 militantes espalhados no Brasil. Cara, na real é isso. Tipo assim, eles estão se comparando com os bolcheviques. Tipo, se o cara, né, desenrolou ali a sua interpretação do processo revolucionário russo, assim, resumidamente, depois dizer, mas nós também somos um partido de quadros, e temos aqui poucos militantes, então, quer dizer, ele vai evoluir essa conversa para onde? Ele vai dizer, não, mas agora nós vamos fazer uma revolução socialista do MBL no Brasil. Cara, isso aqui é demais, hein? O Brasil todos são muito ativos. Né? Muito ativos, que estão entre coordenadores, alunos e tal. Viu? E agora nós ficamos sabendo que os membros do MBL são ativos. Beleza, vai lá, prossiga, por favor. Isso é pouca gente, isso é muito pouca gente. Você pega qualquer partido desses aí, eles têm 2 milhões de filiados, 1,5 milhão de filiados. Sim. Agora não importa, porque o filiado também não tem nenhuma relação com o partido. Às vezes o filiado nem sabe que é filiado do partido. Exato. Não em partido revolucionário, né, meu velho? Não em partido revolucionário, né? Nos partidos de direita que você não vai ter tarefa. Agora, se você tá num partido revolucionário, você
pode ficar tranquilo que você vai ter tarefa, tá, meu filho? Até porque se você não tiver condições de cumprir tarefa, você não fica num partido revolucionário. Essa galera tem uma ideia muito enviesada do que é o partido, porque tem uma concepção liberal burguesa de partido, que é simplesmente uma sigla para poder concorrer aos espaços de gestão dos interesses do capital. O que é rigorosamente diferente do que é, de fato, um partido, ainda mais um partido revolucionário, né? Eu sou um grande defensor dos partidos, gente, tá? Eu acho que, assim, há uma visão muito deturpada do partido. Eu não acredito em espontaneísmo, eu não acredito em personalismo, por mais que é impossível que figuras de maior destaque no partido apareçam, né? Isso não vai significar necessariamente um personalismo. Isso, em determinada medida, pode ser inclusive bom. Por quê? Porque as figuras de maior destaque acabam sendo grandes puxadores de novos militantes. Inspiram pessoas a militar, a se organizar, a estudar, a também cumprir tarefa. Então, nesse sentido, eu não vejo problema nenhum com figuras que tenham determinada projeção. A questão é que esta projeção ela tem que ser constituída a partir da própria luta, da própria militância. E mesmo que figuras tenham tal projeção e sirvam no partido para esse propósito, o propósito principal há de ser o partido. E internamente, né, as posições desses membros não terão mais valor que a dos demais, a não ser que seja uma questão de graduação dentro dos processos internos do partido, que é uma outra coisa, porque este militante não é pela sua projeção externa que ele vai ascender necessariamente, automaticamente dentro do partido. E aí cada partido vai se organizar da sua forma, na sua democracia interna. E isso é uma outra discussão que, enfim, não cabe aqui. Também tem isso pra... E aí, só um adendo. Esse cara que é filiado e nem sabe, ele não pode assinar para criar um novo partido. Exatamente, porque ele já está preso no outro partido lá. Pois então, é. o que eu acho que a gente tem que fazer? A gente tem que fomentar uma cultura muito forte de militância, que é uma coisa que está começando a aparecer no MBL agora, porque antes não era assim. Estão vendo, gente? A linha foi essa. Foi descrever um processo que eles consideraram exitoso e agora estão pensando como que a gente imita isso no MBL. Mas eles não pegaram, repito, nenhuma revolução burguesa. Né? Não, eles foram lá no exemplo da mais clássica das revoluções socialistas, né? Para procurar pensar uma forma de desenvolvimento para o projeto de poder do MBL. É surreal o que eu estou assistindo aqui. Então a gente sofreu muito nos anos anteriores com pessoas que tinham projetos individuais, aí o cara queria se aparecer e blá blá blá. Que é o Partido Novo, um conjunto de projetos individuais. Exatamente. Então o cara tem um projeto. Por que você quer? Ah, eu quero me candidatar, eu quero ser isso. Sim, mas por que você quer se candidatar? Essa é uma pergunta simples. Ah, eu quero me candidatar. Sim, mas por que você quer? Porque se você estiver no poder, tudo vai ficar melhor. Mas se você não estiver no poder, não vai. Sabe? Então, essa ideia de eu tenho um projeto de me candidatar primeiro e daí eu vou escolher um movimento, um partido para me ajudar. Essa ideia que era comum nos quadros do MBL, a gente está extirpando, a gente está tirando. Isso, então criaram um partido, é isso? Criaram um partido. Centralizaram a opinião no MBL. Agora, confesso, fiquei curioso, então. Como é que é? Não entendi. Essa eleição de agora, que o Guto disputou, o Renato e tal, foi excelente nesse sentido. O Arthur não disputou, né? Eu acho que ele, talvez por isso, ficou até um pouco desenchavido ali, né? Eu acho que a galera tem que lembrar, de vez em quando, por que o Arthur não disputou, né? Eu acho que quem não gosta de lembrar, certamente, né, são as ucranianas. Porque todos eram quadros muito nossos. Mesmo o Beraldo que surge depois, né, o Beraldo caiu meio que de paraquedas no MBL, ele surge bem depois. Mas ele entra no movimento... Não foi para ser candidato. Exatamente. Foi para me ajudar no plano de governo.
E aí ele vai, e tudo que ele tinha que fazer, a gente dizia, não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, agora você... Tá, só um pouquinho. Plano de governo. O Mamãe Falei foi candidato a prefeito, eu não lembro. Me ajudem aí no chat, não lembro. Ele foi candidato a prefeito, foi isso? Governador? Plano de governo? Agora você vai bater no segurança do Gil Diniz. Ele tá bom. Agora você vai pôr uma peruca de Jackson 5 e fazer um que tá bom. Exatamente. E foi fazendo. Ah, tá, a galera me falou ali. É isso, né? Prefeito de São Paulo, é isso? Candidato a prefeito de São Paulo. Ah, bom, então tá. Então tem plano de governo mesmo. Não, porque eu me lembrava, ele tava no legislativo e aí não faria muito sentido. Mas ok, bora lá. Não tinha senões. Então, a gente, tendo essa cultura de militância forte, depois nós vamos ter que ir para a segunda fase. O que é a segunda fase? É a mobilização ampla da sociedade. É conseguir uma cacetada de filiado, muito filiado, mobilizar todo mundo, colocar as pessoas dentro das estruturas de poder, e aí você... É isso, né? Sacaram o arremate do trecho? Ele começou dizendo, olha, não precisa, para as grandes revoluções, um grupo grande de pessoas. Aí ele vai lá e descreve a interpretação dele da Revolução Russa, dizendo que foi o que aconteceu lá. Olha, um grupo pequeno de pessoas conseguiu se articular bem, centralizou as suas ações, ocupou espaços estratégicos, se aproveitou da conjuntura e massificou o processo. Imediatamente ele sai dessa avaliação e cai. O MBL também é um grupo pequeno, já com o pressuposto implícito que o MBL seria uma força revolucionária. E aí, gente, assim, eu sempre volto a um vídeo clássico que tem aqui na internet do professor Augusto Guimarães, se eu não me engano. Vocês podem pesquisar aí nas plataformas de streaming, tá? E eu não me lembro exatamente qual é a referência dele, mas ele traz algo que para mim é fundamental. Essa estratégia que o MBL está utilizando aqui é uma estratégia comum aos anarcocapitalistas, que é, mesmo sendo uma força altamente reacionária, se colocar como uma força revolucionária. Então, eles transformam o capitalismo em algo revolucionário. E para fazer isso, eles têm que fazer uma gambiarra que é a seguinte: eles têm que dizer que o que existe de fato não é o capitalismo. Claro que os anarcocapitalistas fazem isso de maneira mais exacerbada, mas o MBL também faz isso e estão fazendo isso mais uma vez aqui neste vídeo. Então reparem, não há capitalismo no momento porque o capitalismo é o sistema do futuro. Então no momento que nós temos é um corporativismo, quando não o próprio socialismo. Né? Alguns anarcapitalistas chegam ao cúmulo de dizer que se tem Estado é socialismo. Né? O que é rigorosamente um absurdo, uma vez que o Estado é um ente necessário para a existência de propriedade privada dos meios de produção e, portanto, do capitalismo. Né? Coisa que no comunismo é dispensável, uma vez que não há necessidade desse ente justamente pela inexistência da propriedade privada dos meios de produção. Então é isso, eles jogam o capitalismo como algo do futuro. Porque se no presente não existe, o que existe no presente é o corporativismo ou o socialismo, o capitalismo torna-se algo revolucionário. E reparem, isso é, na verdade, uma estratégia de comunicação. Porque o jovem, e isso é um fenômeno cada vez mais flagrante na nossa sociedade, está completamente desiludido com o futuro. Isso é algo pandêmico entre os mais jovens. 1 em cada 4 dos jovens está desempregado. Não há mais aquela perspectiva de, olha, eu vou estudar tal coisa, eu vou ser tal coisa no futuro, eu vou viver de tal maneira no futuro. Agora o futuro se apresenta para o jovem como algo ameaçador. Portanto, ele não quer este futuro, porque se o presente está ruim, o futuro é para ele ainda mais ameaçador. Tamanha desilusão do jovem neste sistema. Portanto, este sistema não pode ser o capitalismo, porque o capitalismo é o que essa galera defende. Então a culpa não é do capitalismo, porque o capitalismo sequer existe.
Então a luta revolucionária deve ser a luta para a implantação do capitalismo. É brutal, gente. Mas reparem, isso é apenas uma forma mais bem acabada de difusão ideológica. Porque o MBL é, antes de mais nada, um dos primeiros think tanks a desembarcar no Brasil e talvez um dos mais bem-sucedidos até então. E os think tanks têm justamente essa missão: se apresentar como ciência, como teoria, quando, na verdade, trata-se tão somente de propaganda ideológica. E é isso que esses dois rapazes estão fazendo aqui. Essa parte é interessante, essa parte é legalzinha, tá? É uma parte bonitinha porque eles vão falar da explosão dos influencers comunistas. Bora, vamos ver. Isso é uma coisa que ninguém está falando, mas que eu estou dizendo, eu vejo, não nessa eleição porque não teve voto, eu vejo um crescimento da extrema esquerda no Brasil. Extrema esquerda. Já começou errado. Eu sei que a galera aqui já conhece esse papo, mas, né, nunca é demais falar, né? Não tem extrema esquerda, galera, entendeu? O que a gente tenta fazer com que a galera entenda é o seguinte: nós construímos a esquerda radical. Radical não é porque a gente anda de skate, entendeu? Não é porque a gente usa patins inline, né? Tem alguns camaradas que são muito radicais no ioiô, por exemplo, né? Mas não é por isso. Não é por isso, tá? Radical vem de raiz, entendeu? Por quê? Porque a gente entende que para corrigir os problemas mais flagrantes desse tipo de sociedade que nós vivemos, é necessário uma mudança estrutural. Não adianta cortar a grama, porque a grama vai crescer de novo. Para que a grama não cresça, a gente tem que arrancar a raiz. Então a esquerda é radical. Quem é extremista sempre é a direita. Por quê? Porque é outra determinação. Veja, por que a direita é extrema? Porque o que a direita extrema quer é mais daquilo que está aí. Então quer extremar, tá, as características desse sistema que já está em voga. Então a direita é extrema e a esquerda é radical. Não há, portanto, um antagonismo idêntico, onde um é o oposto do outro. Não é assim, ou pelo menos não é a melhor forma da gente se tratar a respeito desse assunto. Beleza, galera? Uma hora vai ter voto. Não sei se você teve... claro que... Então, eu vejo o medo deles, por isso que o liberal é uma coisa maluca, galera, é maluca. O medo deles não é a galera massificar um processo revolucionário, é ter voto. Não tiveram voto. Primeiro que não é bem verdade. Eu acho que a gente teve avanço sim em relação aos últimos 4 anos. Então a gente já pode apontar que essa renovação na esquerda radical já teve sim alguma influência. A votação do Jones não foi ruim. Nós tivemos a candidata ao Senado pela UP em São Paulo com mais de 200 mil votos, se eu não me engano. Eu fiz mais de 8 mil votos aqui no estado com 30 mil reais do partido. Né? Quem do MBL, né, fez campanha com uma cifra dessa, por exemplo, para fazer a votação que consegue fazer? Então a gente tem que colocar os resultados das votações sob perspectiva e, para além disso, evidentemente, flagrantemente, que nós não queremos constituir grandes votações, nós queremos organizar um processo revolucionário. No momento, as votações servem como indicativo do nosso crescimento enquanto um movimento que precisa se expandir. E aí sim eu estou entre aqueles que acham que a nossa tarefa 1 e que está sendo executada, precisa ser evidentemente muito mais ampliada, é a tarefa de colocar o jovem na teta do comunismo. Por quê? Para furar aquele processo que eu estava há pouco tempo descrevendo para vocês. Por quê? Porque o jovem, nessa falta de perspectiva, pode ser iludido a crer que o sistema revolucionário é o capitalismo.
O jovem sempre foi revolucionário, gente. Por quê? Porque tem um ímpeto mais inconsequente. A gente vai ficando velho e tende a se acomodar. E é flagrante isso. Eu aqui que já fiz 40 anos, galera, posso falar isso com tranquilidade, né? E vocês vão ter que concordar com o palestrinha aqui. É assim, porque a gente começa a ter algumas responsabilidades, né, que nos impedem de ser mais voluntarioso, coisa que quando a gente é jovem, a gente é. Fora que o jovem, ele é praticamente indestrutível, né? Ele pode sair, ficar bêbado e trabalhar no outro dia, ele fica muito cansado, fica numa bad vibe, mas vai. Se eu fizer isso hoje, com quarentinha, pode me botar na maca e me levar para o posto de saúde. Eu não aguenta mais, né? Então, tendencialmente a gente vai perdendo esse ímpeto. E qual é o lance? O lance é que a gente tem que fazer o quê? Canalizar essa desilusão não para uma apatia, e sim para um ímpeto revolucionário a partir da compreensão do verdadeiro inimigo. Então a gente tem que disputar essa juventude, para essa juventude não cair na ladainha do MBL, não cair na ladainha do anarcocapitalismo, de achar que o capitalismo é algo revolucionário. Porque na prática o que essa turma faz é defender o sistema que está posto. Portanto, são extremamente conservadores e, em ambos os casos, tendencialmente reacionários. Então, nosso papel é botar na teta do comunismo, tirar da teta do liberalismo e botar na teta do comunismo, mostrando para eles a luz, mostrando a espada do trabalhador, a teoria que é, na verdade, a ciência imortal do proletariado. É disso que se trata, minha gente. Tem? Não sei se você acompanha. Já existe hoje influenciadores de médio porte, assim, 10 mil, 15 mil, 20 mil seguidores ligados a PCB. Os caras tão preocupados com o nego com 10, 15, 20 mil seguidores. Tão com medo, velho. Ligado ao PCB, quem mais? Unidade Popular. Unidade Popular. Um monte. Tem aquele Não é cara... Quem? não vai. Aquele Tem cara. aquele negão fortão, como é o nome dele? Ah! Jones Manuel. Tu não sabe o nome, mamãe. Falei, tu sabe o nome, cara. Se fazendo, velho. Se fazendo, cara. Tá se fazendo, velho. Tem um outro também que é comunistaço. O cabeludo que faz um. É esse mesmo. programa. É esse Cabeludo mesmo. que Esses dois faz. Não sei o nome dele. Como é que é o nome dele? Fora da Matrix. Tem Não, uma cara. Errou! E eles misturaram, que eu acho que o cabeludo que ele queria falar era o Ian, mas como eu tenho certeza que o Arthur me conhece, ele lembrou do meu nome. Mas bora. Fiquei lisonjeado agora, viu? Mas errou, cara. Não é mais Saia da Matrix, tá? Porque eu achei que ficou velha a referência, pá, o jovem não ia entender mais, tô usando meu nome. A Laura Sabino, que é grande. Laura Eu sei, Sabino, essa né, também cara? no Twitter, ela dá umas espetadas no Isso, TikTok, né? Umas isso aí. paradas assim. Se fazendo, cara. É lógico que ele sabe do que se trata, cara. Ah, não, os caras assim, não. E assim, todos esses influenciadores, essas pessoas que produzem conteúdo, elas produzem conteúdo ligados a partidos de extremíssima esquerda. E isso tá crescendo. Extremíssima esquerda. Nossa, não, agora tinha que botar o fantasminha do comunismo aquele com um lençol vermelho, fazer bu pra ele. Extremíssima esquerda. Assim, é um negócio que há 10 anos atrás não tinha. Me parece, galera, me parece que estão borrados. Perda total na cueca, de ambos. Bora. E ninguém vai dizer, não, mas tanto faz, isso aí é uma bobagem, porque se dizia a mesma coisa da direita. Né? Antes de 2015, também, a direita só enche uma Kombi. Eu vi pessoas falando. A galera tá falando o quê? Que os nazis, né? Porque a direita sempre foi hegemônica. Vamos separar as coisinhas aí, né? O problema é que, conforme a crise estrutural foi se prolongando, a conjuntura global foi se agravando, o movimento neonazi crescendo, toda a campanha midiática para desconstrução do PT, sobrou o Bolsonaro e o bolsonarismo, que é a nossa versão nazi do século XXI. Então, aqueles que estavam numa Kombi vão crescer. Mas peraí, vamos entender o contexto da porra toda, né? Vamos entender por que a coisa vai se desenrolar até chegar onde chegou, tá? Porque a direita sempre foi hegemônica, isso tem que ficar claro, tá? Sempre foi hegemônica. A maior parte dos partidos sempre foi de esquerda, aliás, de direita. A direita sempre foi hegemônica, isso.
da direita que só enchia uma Kombi, que era meia dúzia de gato pingado, que não tinha ninguém, que nunca ia. Quer dizer, agora a analogia é essa. Então agora nós, os... Como é que é? Ultra... Achei. Ultra... como é que é? Extremistas, né? Não enchemos uma Kombi amanhã. Podemos tomar o país, hein? Já pensou? Hã? Laura Supino, presidente. Hã? Né? O tio João Carvalho, ministro das Relações Exteriores, né? Esse aqui que vos fala na pasta do planejamento, né? Já pensou? Digam aí, quem mais, hein? Hã? Ia ficar interessante, hein? Ia ficar interessante. De repente ia aonde? Na educação? Hã? Como é que nós podíamos fazer essa parada organizar? Ia ficar bonito, hein? Eu acho que os pesadelos dos MBL Boys devem ser nesse sentido, né? Para eles se dignarem a tecerem tais comentários. Para lugar nenhum. Sim. E, no entanto, agora tem um presidente em vez de poder ser reeleito. Basicamente, cara, a gente pode dizer que o brasileiro... Muito do que acontece no Brasil, na América Latina como um todo, mas acho que no Brasil em especial... É porque o brasileiro é burro. Deixa eu ver se eu vou falar algum. É isso. Tipo, eu sou inteligente. Se o brasileiro fosse inteligente que nem eu, será que é isso? Vamos ver. Meio que um delay do que acontece nos Estados Unidos. Então tudo que fica muito grande nos Estados Unidos fica grande no Brasil. Meu velho, tem que explicar pro cara por quê, né? Por que será, cara? Por que será? Por que será, né? Por que será, né? Tá ligado? Ideologia, tá ligado? Assim, ó. Bom, como é que eu vou explicar isso pro senhor Arthur? Uma das questões que pode estar mudando no mundo é, por exemplo, o fato de a China, passando os Estados Unidos como país hegemônico a nível global, tendencialmente, se acontecer como aconteceu em todos os outros casos, a cultura chinesa vai começar a ser mais influente no resto do mundo. Claro que a comparação não dá para ser direta, porque no nosso caso é ainda mais grave, porque o Brasil é submetido ao imperialismo estadunidense desde sempre. Então essa questão da cultura ser reproduzida aqui, primeiro porque é no máximo uma meia-verdade, tá? Nós temos os nossos regionalismos, nós temos o nosso folclore, isso é muito vivo no Brasil inteiro, muito rico e parte das nossas tradições que resistem a todo esse processo. Agora, no eixo Rio-São Paulo, mais flagrantemente nesse extrato social onde essa galera frequenta, essa galera só consome, tá? Aquilo que ideologicamente é reproduzido pela nossa burguesia, que historicamente é constituída como parceira da burguesia estadunidense, enquanto área de influência que o Brasil se constituiu historicamente. Então, sabe uma coisa? É moral isso? A explicação, primeiro que, como eu disse, não é verdade, isso é restrito a um determinado grupo de mídia hegemônico, a determinado extrato social e a determinado eixo do país. Nós temos, sim, muita vida, muita cultura no Brasil inteiro que não depende da reprodução daquilo que vem nos Estados Unidos. E não só na cultura popular, mas, assim, cultura política, né, que é, no caso, o que eles estão aí se referindo. Nós temos algumas peculiaridades, mas como nós somos um país com muita população, nós temos 220 milhões de habitantes, os Estados Unidos está com 360, etc. Essas correntes que às vezes parecem minoritárias, mas quando caem em países grandes, juntam muitas pessoas, acontece nos Estados Unidos, né, e acontece no Brasil. O problema do Brasil é até uma... Tá falando nada, tá ligado? Tipo assim, eu vou falar com convicção aqui um grande gerador de lero-lero, porque eu não consegui nem pensar o que eu poderia reagir ao que ele falou, entendeu? É incrível, cara, como é que umas criaturas dessas se propagam como pessoas capazes de influenciar jovens e demais pessoas a partir de coisas que falam. É surreal, na verdade. Questão geopolítica, né? O Brasil, por não ser tão horizontalizado e não ter tanta gente em todos os estados como existe nos Estados Unidos, lá as coisas se espalham mais rápido. Mas Porra, meu... Caralho, velho, ele não falou nada, mano. Que no Brasil também se espalha e as coisas chegam. As coisas se espalham, tem gente nos estados, então aí tem estados que tem gente, outros tem menos gente, e aí nos Estados Unidos, no Brasil é diferente. Cara, é uma máquina de lero-lero que eu já vi esse cara falar bobagem, mas tipo assim, agora, tipo, porra,
Como é que eu enrolo aqui? Devia ser no final da live, sei lá, não é possível, cara. Até o parceria dele, ele já tá ficando constrangido com esse gerador de lero-lero aí, cara. Então, tudo que tem nos Estados Unidos, que já é comum de você ver, até retratado em filme, não sei o que lá, chega no Brasil e acontece. As referências é sempre assim, musical, filme, romance. Pode acompanhar, galera, pode acompanhar. As referências são sempre nessa linha aí. Você quer ver uma outra corrente? Neonazista, cara. Neonazista nos Estados Unidos tem muito, no Brasil tem também, cara. Pô, cara, você descobriu isso sozinho, cara. Parabéns, velho. Porra, velho, olha só, mano. Não, agora até mudei meu conceito. Ele descobriu isso, cara. Tem neonazi nos Estados Unidos, imagina, hein? Puta merda. E no Brasil tem também. Bastante, Você cara. acha que tá crescendo isso? Cara, não sei se tá crescendo, mas que tem bastante, tem. Eu vi, Não sei inclusive, se tá crescendo, cara. O que tem que acontecer, cara, pra ele achar que tá crescendo? O que tem que acontecer, meu? Tem que o Hitler ressuscitar, invadir Brasília e fundar aqui o quarto rádio? O que tem que acontecer, velho? Não é possível, velho. uma reportagem de um cara que ele fez uma ele tinha um monte de tatuagem no rosto, né, de coisa nazista, não sei o que lá. E aí ele se arrependeu, entrou pra igreja e começou a tirar as tatuagens. Aí, na verdade, era uma reportagem sobre tatuagem. E aí o cara falou, vocês acham que tem pouca gente no Brasil? Aí ele começou a mostrar lá, assim, gente pra caralho, tem nazista pra caralho. Não é muito, assim, você não é tipo, ai, caralho, um movimento gigante, mas tem bastante gente. Se tá crescendo, eu não sei, mas tem, né? Então, assim, cara, tudo isso... Eu já tô vencendo, hein? Já tô vencendo, peguei ar, tá coringando já daqui pra frente, moçada. Deu, venceu a parada. Vamos lá, agora vamos na força do ódio até o final, porque, enfim... É que o outro tava falando... Eu consigo engolir melhor. Agora, cara, esse louco aí não dá pra suportar. Não dá pra suportar esse cara aí. E aí o cara é obrigado a coringar, né? Não é possível, né? Certeza absoluta. Tem muito cara que é comunista raiz mesmo. Eu já encontrei duas que falavam assim, o Kim tava comigo esse dia. Eu sou marxista mesmo. Tipo assim, eu acho que tem que pegar em armas e matar todo mundo que tem indústria. Na época eu fazia filosofia, não. Eu sou marxista, porque eu acho que tem que pegar e matar todo mundo que tem indústria, cara. Cara, então assim, como é que eu vou dizer? Pode ter a opção também da pessoa entregar a indústria, né? Mas deixa pra lá, eu não vou nem entrar no mérito, porque eu já tô coringando, eu já não tô mais nem afim de olhar esse cara, mas vamos ver, vamos lá. Muitas pessoas... Pessoal, temos aqui um cara que fez filosofia na Universidade Federal da Bahia. Ou seja, era um ambiente bem pouco esquerdista, né? Imagine como era. E tinha o pessoal do PSTU, PCB, tinha de tudo. E aí tinha uma comunista que era minha amiga. Tipo assim... Era comunista. Tinha até um amigo comunista, cara. Nem tenho preconceito com comunista. Tinha até amiga comunista. Agora se vê a revolução, o negócio é o seguinte, eu vou lhe matar. Mas eu gosto de você, você é um cara legal. Só que porque, tipo, se eu vou lhe matar, ela é comunista, ele vai matar, porque deve ser burguês, deve ser burguês, né? Deve ser burguês, pra querer matar, assim, vamos matar, burguês mata. Vai, burguês mata. Matou burguês, botou roupa da Lacoste, botou um sapatênis, mata. Matou, né? Botou o suéter no pescoço, mata. Acabou, não tem. Botou no pescoço, suéter, mata, né? Sapatênis, mata. Bermuda jeans bem justinha, mata. Mata. Não interessa, mata. Entendeu? É isso. Não tem muito. Tem muito isso, saca? Não tem isso. Pega e já resolve o problema. Entende? Resolve o problema. Entendeu? É isso. Tu esbarra com uma criatura dessa aí. Aí, porra, olha ali pro cara, pá, um jacaré, pá, olhou sapatênis, pá, suéter no pescoço. Qual a atitude mais digna neste momento? Eu acho que errada a moça não tava. Que bom, agora se você tentar fazer a revolução, eu também te mato. Aí fica. Aquele negócio assim. Na amizade. Como é que é? Não é que eu te odeio, é só política. É só política. É só faz política, parte, né, cara? tá? Então faz parte. Aquela coisa assim, entendeu? É isso. Tipo assim, a classe dominante pode nos odiar e nos matar diariamente. Aí quando a gente pensa em revidar, aí é esse tipo de ironiazinha aí, né? É isso aí, né? Porque essa galera é assim, né? Eles ainda não são a classe dominante. É pior do que isso, né? Eles são, na verdade,
as cadelinhas da classe dominante, né? Mas confesso, agora no final ele deu uma coringada, já estava dando umas risadas e, enfim, espero que vocês tenham gostado. Vamos ficando por aí hoje. Até a próxima.